Verso de número 8 do capítulo 4 de 2 Reis, está escrito assim: sucedeu também um dia que em Eliseu a Sunem havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um cântaro. E há de ser que vindo ele, para ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. O profeta Eliseu, ele vai ter a oportunidade de dar prosseguimento no ministério do profeta Elias. Ele vai ter a responsabilidade de continuar o trabalho que Deus havia imputado para o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi levantado por Deus num período que Israel passava por uma crise muito grande, uma crise moral e uma crise espiritual. Essa crise instaurou em Israel devido a um enlace matrimonial errado constituído por Acabe. Acabe contraiu núpcias com Jezabel. Jezabel, ela era filha de Etibaal. E quando Acabe casa-se com Jezabel, além de trazer Jezabel para dentro do contexto geográfico de Israel, ele deixou Jezabel trazer os seus utensílios. Jezabel trouxe tudo o que ela usava na terra dela e introduziu dentro do palácio onde estava Acabe. E o tempo foi passando e o relacionamento amadurecendo, e Jezabel percebeu que Acabe era o tipo do governo que não tinha postura firme. Pelo fato de Acabe não ter uma postura firme, Jezabel, ela começou a tomar as rédeas. Já que Acabe não usa da autoridade, Jezabel vai começar a assumir a autoridade que era para Acabe exercer. E quando Jezabel começa a assumir essa autoridade, ela começa a introduzir dentro de Israel os deuses que ela foi doutrinada pelo seu pai a cultuar. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal não teve filho, então ele consagrou Jezabel a sacerdotisa. Então, como sacerdotisa, Jezabel, ela era imponente. E como Acabe era muito meigo, muito doce, ou quem sabe, muito mole, Jezabel começou a sobressair Acabe e implantar a sua doutrina dentro de Israel. Jezabel, então, ela começa a introduzir dentro de Israel os altares, os postes ídolos. Israel entra num período de ecumenismo. Uma mistura havia dentro de Israel. O sincretismo religioso também chegou dentro de Israel. Eu imagino que implantou o culto através dos objetos. Eu imagino que levantou, como o texto diz, altares, postes ídolos. E a fé do povo, que era uma fé pura, um povo que era bem doutrinado, começou a sair das veredas da verdade, indo em caminho aquilo que não condiz com a palavra de Deus. E quando Deus percebeu que Jezabel estava sobressaindo no território geográfico de Israel, e que Acabe estava deixando Jezabel fazer o que ela achava melhor,
Olha como Jezabel era imponente. Olha como Jezabel era autoritária, insubmissa. E como Jezabel dirigia a cabeça e a mentalidade de Acabe. Acabe desejou a vinha de um certo Jezreelita. E a palavra de Deus diz que ele quis negociar. E o proprietário não quis vender. Ele quis alugar e o proprietário não quis alugar. E ele foi para casa entristecido, cabisbaixo. E quando ele chegou em casa e deitou na sua cama entristecido, Jezabel percebeu que o semblante de Acabe estava caído, que Acabe estava entristecido porque aquilo que ele desejava ele não conseguiu possuir. Jezabel então ordenou que matasse aquele homem, para que Acabe tomasse posse da vinha. E tudo isso foi subindo diante de Deus. E isso fez com que Deus tomasse uma atitude. Fez com que Deus movesse os céus. E uma resposta dos céus teria que vir sobre a terra. Deus então vai levantar Elias. A Bíblia não fala sobre a árvore genealógica de Elias. A Bíblia não fala sobre o pai, sobre a mãe de Elias. Mas quando se fala de Elias, se diz o Tisbita de Gileade. O Tisbita de Gileade. Quem é Elias e por que Elias é levantado por Deus? Elias é uma resposta à desobediência de Acabe e à rebelião de Jezabel. Elias é uma resposta ao sincretismo, ao paganismo sendo introduzido no território geográfico de Israel. E eu quero que você entenda, Deus tem homens com coragem para responder às ousadias do diabo. Deus tem homens que vão levantar para dizer: Satanás, tu pode até mandar na balada, mas na igreja quem manda é Deus. Tu pode mandar no carnaval, mas na igreja quem manda é Deus. Tu pode mandar no meio do homossexualismo, do lesbianismo, mas na igreja quem manda é Deus. Deus sempre terá uma resposta. Deus sempre terá alguém que vai se levantar. Elias é uma ferramenta de Deus para responder à afronta de Acabe e o atrevimento de Jezabel. Quando Elias surge, Acabe e Jezabel estão pervertendo o caminho da verdade. Escute aqui. Sempre haverá alguém para ser oposição às doutrinas do diabo. Sempre haverá uma voz dizendo: Deus é o Senhor. Aleluia. Vem comigo, vamos lá, porque Deus me deu uma palavra para compartilhar aqui. Quando Elias surge e Jezabel e Acabe estão assentados dentro do palácio, na estrutura, protegidos pela estrutura, vivendo da forma que eles achavam melhor, fazendo como eles achavam que deveriam fazer, surge Elias. E como é que Elias surgiu? Elias surge no contexto e fala: segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Foi isso que Elias falou. Ele iniciou seu ministério profético dizendo isso: segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Depois que Elias falou isso, Deus cerrou os céus. Os lençóis frenáticos foram cerrados. O orvalho não caiu sobre a terra. As piscinas, os reservatórios e as bacias secaram. Os animais começaram a emagrecer. A lavoura começou a secar. Oh glória. As crianças começaram a ficar anêmicas, fracas. O sol ardendo sobre a terra. Nenhuma nuvem no céu. E Acabe sabia que aquela sequidão era por causa da palavra de Elias. Já vou chegar em Eliseu. Jezabel sabia que aquela sequidão era por causa da palavra de Elias. Mas entenda o que eu vou dizer. Aquela sequidão não é por causa da palavra de Elias. Aquela sequidão é por causa da desobediência de Acabe e Jezabel. Então, se você quer viver no oásis, obedeça. Mas se quiser sequidão, continua desobedecendo a voz de Deus.
A sequidão é uma resposta à desobediência. A sequidão é uma resposta à afronta ao Deus de Israel. E 3 anos e 6 meses passaram sem que a água caísse sobre a terra. E Acabe dividiu a terra com seu moço Obadias para procurar água para os animais. E quando eles procuravam água para os animais, Deus mandou Elias ir ter com Acabe. Deus falou: Elias, vai ter com Acabe. E quando Elias vai ter com Acabe, Elias desce para encontrar com Acabe. Elias encontra com Obadias. E Elias diz para Obadias: diga para Acabe que Elias está aqui. Obadias diz para Elias: olha que coisa séria. Eu sou sério, Obadias diz. Eu sou íntegro. Não tem cidade nem lugar que Acabe não te procurou. E onde ele passa, quem diz que não te viu, Acabe faz jurar. E eu tenho sustentado os profetas do Senhor de 50 em 50 na caverna, dando pão e água. Os profetas que não assentaram na mesa de Jezabel estão dentro da caverna de Obadias, comendo pão de Obadias, bebendo a água de Obadias. Obadias socorreu os profetas de 50 em 50. Já vou pregar, Deus. Obadias socorreu os profetas de 50 em 50 dentro da caverna, dando pão e água. E agora Obadias diz para Elias: eu sustento o profeta dentro da caverna, dando pão e água de 50 em 50. Elias diz para Obadias: diga para Acabe que Elias está aqui. Já vou pregar. A Bíblia diz que Obadias está indo ao encontro de Acabe. Quando Obadias vê Acabe, Obadias diz: Elias está aqui. A Bíblia diz que Acabe vai dizer para Obadias como é que ele está vestido. Oh glória. Acabe pergunta para Obadias como era a roupa de Elias. Acabe está dizendo: ele está de sunga na praia, oh glória. Ele está sem camisa, oh glória. Ele está na sauna, oh glória. Ele está pagando de gatinho na praça, oh glória. Ele está com a calça caindo parecendo a sunga, oh glória. Ele está com a camisa coladinha pagando de playboy. Obadias olhou para Acabe e falou: não, ele está vestido de pelo de animal. Ele tem um cinto de couro, tem um cajado na mão. E quando Obadias falou o traje de Elias, Acabe disse: é Elias, o tesbita de Gileade. Eu quero que você entenda: o crente é conhecido também pela vestimenta que ele usa. Oh glória, oh glória. O crente também é conhecido pela roupa. A roupa também prega. Prega. Eu vou te pregar, vou te mostrar que prega. A roupa também prega. Se você passa de terno e gravata, com a Bíblia na mão, alguém sabe que você está indo para o culto. Se você passa com a calça caindo, todo tatuado, com pinça na língua, pinça na orelha, não é tatuagem antes da conversão, é tatuagem pós-conversão. Porque quando o sujeito está lá no mundo e tatuou e vem para a igreja, nós aceitamos. Mas quando ele está na igreja e vai tatuar, a gente fala: não. Quando você era porco, você comia no chiqueiro. Agora você é ovelha e quer ir lá no chiqueiro comer de novo? Vamos lá, deixa bom o sonho. Depois nós abraçamos. Aleluia. Principalmente o retorno, que amanhã eu prego de novo. Em nome de Jesus. Mas vamos lá. A Bíblia diz que quando Obadias descreve a roupa de Elias, como é que pode? Ela é crente, mas veste igual a Anitta. Como é que pode? Ela é crente, mas ela posta de biquíni no Instagram. Como é que pode? Ela é crente, mas está deitada de glúten para cima na praia. Como é que pode? Ele é crente, mas está de sunguinha saindo da areia. Como é que pode? Ela é crente, mas dorme na casa do namorado. Fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho. Como é que pode? Ele é crente, mas tem 2 mulheres. Oh glória, oh glória. Como é que pode? Ela é crente, oh glória, mas o namorado dorme no quarto dela, frequenta o quarto dela. Agora pior que ela é a mãe dela, oh glória, porque ela está achando que a casa da mãe é boate. E a mãe perdeu a autoridade e está fazendo a casa de motel, mas não tem coragem de repreender a filha de rebelde. A casa é tua, coloca a ordem na casa. A filha é tua, coloca a ordem na filha. Em nome de Jesus. Ou você freia a tua casa, ou Sodoma e Gomorra vai habitar dentro dela. Só que essa noite eu repreendo tudo que não glorifica a Deus e declaro que a tua casa pertence a Deus.
Como é que ele está vestido? Está vestido de pelo de animal. Tem um cinto de couro, um cajado na mão. Acabe falou: é Elias. E o interessante é que Obadias disse: eu sustento os profetas de 50 e 50, com pão e água na caverna. Sabe o que é isso? Obadias dizendo assim: ó, Elias, os profetas que estão aqui, eles sabem que o que Jezabel faz é errado, só que eles não profetizam contra, estão escondidos na caverna. Eles preferem o pão de Obadias e a água de Obadias que enfrentar a espada de Jezabel para defender a verdade de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Fecha o teu olho porque eu vou pregar, oh glória, oh glória. Eles preferem o conforto da caverna que o confronto por pregar a verdade, oh glória. Eles preferem a estrutura da caverna, a provisão de Obadias, que enfrentar a ira de Jezabel. Sabe qual é o pecado desses profetas? É o pecado da omissão. O que é pecado da omissão? É você saber a verdade e não falar a verdade para ser favorecido através do dinheiro de alguém. Eu vou pregar porque Deus está mandando. Tem alguém que não prega contra o divórcio porque o empresário rico é divorciado, a oferta é grande, o dízimo é gordo, então não toca no pecado para não perder o cifrão. Tem gente que não prega contra o lesbianismo. Eu vou falar, Jesus, não prega contra o efeminado. O efeminado está cantando na igreja, está rodopiando na igreja, está profetizando na igreja, e ninguém prega contra. Sabe por quê? Porque o dízimo é alto, porque a oferta é boa. Para não perder a oferta, não combate o pecado. Tem alguém que está vendo a moça prostituindo, adulterando, andando na igreja, semeando a lascívia, é sensual, é imoral, é prostituta, vive uma vida promíscua, só que ele não toca no pecado, não fala, não confronta. Não confronta porque papai é empresário, porque mamãe é empresária, porque papai tem dinheiro, porque mamãe tem dinheiro. Pavilhão de pecado, profeta vendido, sacerdote podre. Essa noite o Senhor está dizendo: o verdadeiro avivamento é constituído com lágrima, com jejum, com oração, com santidade. Eu sei, irmão, eu sei que o Brasil não suporta muito o que eu prego, mas eu não incomodo com isso. Eu nem faço caso de gostar de mim. Na verdade, eu até acho bom quando não gosta. Eu acho bom. Eu gosto de chegar e alguém se sentir incomodado com a minha presença. Na verdade, eu prefiro a rejeição que os holofotes. Na verdade, eu prefiro o desprezo de quem está em adultério que as fotos de quem idolatra o homem. Papai está na casa. Alabravácia. Edebaravarasai. Lebranto rebracépia. Lobrante pravassúdria. Edre pravassétria. Elebrantro madabravassúdria. Vem comigo, por favor, vamos lá. Eles estavam na caverna, comendo pão de Obadias, bebendo pão de Obadias e omitindo a verdade. Já se viu omitindo a verdade para ser beneficiado por alguém? Já se viu mudando o discurso para ser beneficiado? Já se viu pregando para voltar, para ter agenda, para ter mais oportunidade? É para terminar agora? Já se viu pregando para ter mais agenda? Já se viu mudando o discurso para ser querido? Vem comigo, por favor. A palavra do Senhor diz agora que 50 e 50 são sustentados com pão e água. O pão e a água de Obadias. Só que agora Elias chegou. Voltou Elias.
Quando Elias volta, ele sobe no gume do monte. Ele manda Acabe preparar os carros e cavalos, diz: aguaceiro e chuvarada descerá. O moço de Elias vai 6 vezes na beira do monte, e na 7ª ele volta com a notícia de que viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora preste atenção nisso que é importante. Tudo é importante. A Bíblia diz agora que a chuva vai cair, e Elias agora vai começar a andar destino até o Jordão, para o propósito maior, a transição. Preste atenção nisso. Quando Elias está caminhando, Eliseu vê Elias passando. Eliseu sacrifica sua junta de boi e fica enamorado pela unção de Elias. Eliseu vê Elias e diz: eu quero. Eu não quero a fama, eu quero a unção, ó glória. Ó glória, ó glória. Eu não quero a mídia, eu quero a unção, ó glória, ó glória, ó glória. Eu não quero aplauso, eu quero a unção, ó glória, ó glória. E Eliseu cola em Elias. Quando Eliseu cola em Elias, Elias vai passar por algumas cidades. Ele vai passar a primeira cidade. E quando ele passa na primeira cidade, os profetas daquela cidade dizem: o Senhor vai te levar, Elias, até os altos céus. Sabe o que Elias diz? Calai-vos, porque eu sei. Ele manda os profetas calar a boca. Cala a boca, eu sei. Elias vai sair e vai descer até Jericó. Quando ele chega em Jericó, os profetas de Jericó vão dizer: Elias, o Senhor te levará aos céus. Elias diz: calai-vos, porque eu sei. Eu perguntei: por que Elias diz em 2 cidades consecutivamente para os profetas: calai-vos, porque eu sei? Sabe o que Deus me disse? Porque quem ouviu de mim a promessa não precisa ficar todo dia sendo enfatizado ou alisado pela mesma. Deixa eu explicar. Já viu gente que diz: vou entregar o ministério se Deus não falar comigo. Deus tem que falar com ele todo dia: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Deus tem que falar todo dia: prega, prega. Deus já falou uma vez. Deus tem que falar todo dia: pastoreia, pastoreia. Já viu gente que só funciona através da palavra motivacional? Sabe o que ele está dizendo? Quem conhece a Deus não precisa de motivações da terra. Calai-vos, porque eu sei. Outra coisa que ele está dizendo: não precisa revelar o que eu já sei. Se Elias estivesse hoje entre nós e alguém falasse: seu CPF é tal, eu disse: para que falar? Meu CPF está aqui na minha carteira digital, eu sei ele. A sua identidade é tal, Elias, para que revelar minha identidade? O número dela está aqui na minha CNH. Elias, a placa do seu carro é tal. Elias ia dizer: meu carro não está no achado de perdidos. Meu carro está lá fora, para que revelar a placa do meu carro? Sabe o que eles dizendo? Para que revelar aquilo que eu já sei, irmão? Todo mundo quer revelar CPF, revelar identidade, revelar placa. Por que não revela adultério? Não revela prostituição? Não revela imoralidade? Não revela pedofilia? Não revela, meu amado, a imoralidade escondida? Por quê? Sabe por quê? Sabe por que não se revela isso? Sabe por quê? Sabe por que não se revela esse tipo de coisa? Porque esse tipo de coisa não promove reveladores. Você está levantando contra os outros? Não estou levantando, não. Só estou chamando na real. Só estou chamando. Outra coisa também: que poder é esse? Que a pessoa pula, agarra no teto, relampeia, rodopeia, perde o sentido, cai para o chão afora. Irmão, é congresso desperta, né? Peraí. Estava numa determinada igreja aqui no estado de Minas Gerais. O sujeito estava profetizando. Enquanto ele profetizava, o cofrinho dele aparecia. Profetizando, o cofrinho aparecendo, aquela confusão. Eu olhei e falei: como é que pode? A outra está rodando no poder
e roda o barranco. A roupa parece a roupa íntima. Então, peraí, que poder é esse? Que poder é esse que o próprio da pessoa está aparecendo? Feche os seus olhos. Se você frequenta o culto, se você vai para a igreja, e se você usa uma roupa tão colada e a marca da sua roupa íntima está aparecendo, não é o Espírito Santo que te usa. Feche seus olhos. Hã? Eu gosto de vocês demais. Se você está pulando no poder, seu decote é muito cavado e o seu seio está quase caindo para fora, não é Deus que está te usando. Se a senhora está cantando na igreja madame, cascavelando igual a surucucu do pescoço grosso, exalando o seu veneno, lançando o assédio na igreja, não é Deus que está te usando. Não é Deus que te enviou. Não é o Espírito Santo. A senhora não pode estar cheia do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo cumpre nele o que Paulo disse: apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício santo, agradável e irrepreensível, que é o vosso culto racional, ó glória. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e vestir igual a Anitta, ó glória. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e andar com a roupa, meu amado, colada demais. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Quem é cheio da presença é diferente, irmão. Não tem como. Quem é de Deus comporta. Cheio da presença de Deus é diferente. Vamos lá, vem comigo, por favor. Ele passa 3 cidades, e a Bíblia diz que Eliseu colado em Elias. E a palavra de Deus diz que na primeira cidade os profetas dizem: o Senhor te levará aos céus. Elias diz: calai-vos, porque eu sei. Na segunda cidade, Jericó, os profetas dizem: o Senhor te levará ao céu. Elias diz: calai-vos, porque eu sei. Está dizendo: por que vocês estão profetizando aquilo que eu já sei? Não precisa repetir. Aleluia. Já está guardado na tábua do meu coração. Tem gente que todo dia tem que falar com ele que Deus é na vida dele. Deus não já falou que é contigo? Quando Elias chega no Jordão, Eliseu diz para Elias diz para Eliseu: pede-me o que queres. Elias entendeu que Eliseu estava andando atrás dele querendo alguma coisa. Pede o que queres que eu te faça. E Eliseu vai dizer: eu quero porção dobrada do Espírito que está na tua. Sabe o que Eliseu está dizendo? Tudo que você fez eu quero fazer o dobro. Tudo que você fez eu quero fazer mais ainda. Quando Eliseu pede isso para Elias, Elias olha para Eliseu e vai dizer: dura coisa me impedir. Sabe o que Elias está dizendo para Eliseu? O que está em mim não é meu. Eu não posso te dar o que está em mim. Dura coisa me impediste. Mas se todavia me veres quando o Senhor me levar aos céus, assim te será concedido. Sabe o que ele está dizendo? Se você me ver flutuando, é porque a tua visão espiritual está aberta e você tem estrutura para receber porção daquilo que está sobre mim. Quando Eliseu está andando, Elias pega o seu manto, toca o Jordão abre. Eu imagino Eliseu vendo o Jordão abrir e dizendo: eu quero. Eu quero isso na minha vida. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente deseja o status, mas não quer a comunhão. A gente deseja a evidência, mas não quer a essência. A gente quer o trono, mas não quer o gigante. A gente quer a coroa, mas não quer a renúncia. Nós queremos o céu, mas não abandonamos a terra. A verdade é essa. Nós queremos aquilo que nos promove, mas não queremos sacrificar para alcançar aquilo que Deus tem. Eliseu diz para Elias diz para Eliseu: dura coisa me pediste, mas se me vires quando o Senhor me levares, assim te será concedido. E a Bíblia diz que agora o Jordão abre, e eles vão passar juntos. E quando passa o Jordão, Eliseu olha e diz: meu pai,
carros de fogo, ou carro de fogo e seus cavalos. Carro no singular e cavalos no plural. Então é uma carruagem. Ele diz: carro de fogo e seus cavalos. E a Bíblia diz que um redemoinho vai envolver Elias. Elias vai começar a flutuar, oh glória. Você não está entendendo. Elias não comeu o pão de Obadias. Elias não bebeu da água de Obadias. Sabe por quê? Porque Elias não se curvou diante de Jezabel. Elias não se curvou e também não se acovardou. Porque se curvar é mudar de lado. Se acovardar é não ter opinião própria, oh glória. Se curvar é mudar de lado. Se acovardar é ser omisso. É saber da verdade e não falar a verdade, para não sofrer retaliação lá na frente. Então Elias não se curvou, glória. Aleluia, aleluia. E não se rendeu. E por causa disso Elias experimentou algo diferenciado. Enquanto os profetas covardes comeram do pão de Obadias e beberam da água de Obadias, Elias na caverna comeu carne traga pelo corvo, bebeu do querido, glória. Sabe o que Deus está dizendo? Os covardes comem do pão de Obadias e bebe da água de Obadias, mas quem faz o que eu mando, bebe do querido e come carne assada traga pelo corvo. Mas se o querido secar, mas se o corvo não aparecer, qual é a situação de quem não acovarda? Quem acovarda toma água de Obadias, come o pão de Obadias. Mas quem não se acovarda, o querido pode secar, o corvo pode não aparecer, mas debaixo do zimbro, glória, vai ter um fogão com pão na brasa, aleluia, aleluia, e um odre de água gelada, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Porque Deus olhou do céu e disse: Obadias deu água da terra e pão da terra para os covardes, mas quem tem coragem vai tomar da água do céu e comer do pão do céu, oh glória. A Bíblia diz que o anjo acordou Elias, Obadias cuidou dos covardes, mas o anjo falou com quem tinha coragem. Obadias deu água da terra para os covardes, mas Deus deu água do céu para quem tinha coragem. Obadias deu pão da padaria para covarde, só que Deus deu pão do céu para quem tinha coragem. Eu quero que você entenda aqui essa noite: a terra pode até te negar, mas o céu proverá para ti. A terra pode até te rejeitar, mas o céu te sustentará com a destra dele, em nome de Jesus de Nazaré. Vem comigo, por favor. Elias experimentou da água do céu e do pão do céu. Feche os seus olhos, por favor. Vale a pena ser fiel, não vale? Vale a pena enfrentar a fúria de Jezabel, não vale? Vale a pena não se curvar diante de Acabe? Vale a pena não se curvar diante das doutrinas de Baal, não vale? Porque agora Elias vai experimentar. O anjo acorda Elias e fala: Elias. E quando ele acorda, o anjo diz: come do pão. E quando ele olha, tem um pão sobre a brasa. Bebe da água, tem um odre de água gelada do lado. Eu te pergunto, a brasa, eu imagino o serafim tirando com tenaz debaixo do altar de Deus. Enquanto Elias dormia, o anjo fez um fogão do lado de Elias. O pão, eu imagino Deus falando: do mesmo maná que eu mandei cair do céu para sustentar o povo, eu quero agora que caia para sustentar Elias. Eu te convido para colocar assim em pé, vou finalizar agora. Não cheguei em Eliseu não, depois eu chego. Eu te convido para colocar assim em pé, já estou finalizando, aleluia. Quando Elias olha, tem um odre com água gelada e um pão sobre a brasa. Deus está dizendo: a igreja que obedece tem provisão da minha parte. Elias tipifica e simboliza uma igreja que não se curva diante do sistema. Elias tipifica e simboliza uma igreja que não se dá por vendido, não se rende.
Elias simboliza uma igreja que é revestida de autoridade, uma igreja que protesta, protestante, uma igreja que bate de frente com o pecado. Esse é Elias. É por isso que Elias é tomado da terra, porque a igreja que protesta será tomada da terra, será levada para os céus. Quando Eliseu vê Elias subindo, Elias deixa o manto cair. Eu te convido para fechar os seus olhos. Eu vou terminar agora. Deus abençoe a vida do apóstolo. Muito obrigado por me dar a oportunidade. Deus abençoe também pastor Elton Ramos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todo o corpo de obreiro aqui, em nome de Jesus. Prazer muito grande estar com os irmãos aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Perdão pelo horário. Eu de fato gosto muito de pregar a palavra de Deus. Tenho muito prazer em pregar a palavra. Eu amo pregar a palavra. Eu estou muito feliz por estar aqui, cooperando. Eu mexi na minha agenda para poder estar aqui. Mexi mesmo. Estou muito grato por ter mexido na mesma e estar cooperando aqui essa noite. Muito feliz em conhecer o apóstolo, conhecer o Elton, pastor Elton. Muito feliz em ver os irmãos aqui. Feche seus olhos, finaliza agora em nome de Jesus Cristo. Deus dá para Elias pão sobre a brasa, um odre com água gelada. Elias simboliza a igreja que anda na contramão do sistema para fazer a vontade de Deus. E quando Elias sobe, ele deixa o manto para Eliseu. E Eliseu tem porção dobrada do Espírito. E para finalizar, lendo o texto, no verso 8 do capítulo 4, Eliseu está passando em Sunem. E a mulher diz para o marido: eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Eu deixo uma reflexão. Elias não era somente homem de Deus, ele era santo homem de Deus. Porque uma coisa é ser homem de Deus e outra coisa é ser santo. Porque ser homem de Deus nós somos porque Deus nos chamou para o ministério. Agora, santidade é uma opção e estilo de vida. Chamado é uma coisa divina, santidade é uma opção do homem. Tem muita gente que é chamado, mas não é santo. É chamado, tem talento, mas não tem santidade. Tem ministério, mas não tem santidade. Tem dom, mas não tem santidade. É usado, mas não tem santidade. Prega, mas não tem santidade. Canta, mas não tem santidade. Revela, mas não tem santidade. Dirige igreja, mas não tem santidade. Prega em congresso, mas não tem santidade. Entrega a revelação, profecia, mas não tem santidade. Porque santidade, amado, é algo que o homem tem que decidir ser santo. E eu vou te provar à luz da Bíblia que santidade é uma decisão. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares de Babilônia. Sabe o que é isso? Opção de vida. Daniel disse: eu estou em Babilônia, mas Babilônia não está em mim, oh glória. Eu estou no cativeiro, mas eu não vou me imundizar, eu não vou me sujar. Eu prefiro ser santo. Eu agradeço a oportunidade.